do PISM-1, que foi aplicada no ano de 2022, né? Na verdade, ela é referente ao ano de 2021, mas como ela foi aplicada em fevereiro, ela acabou sendo no ano de 2022. A prova de química do PISM, ela contempla aí as questões de 16 a 20. Ela é uma prova que inicia-se normalmente com uma tabela periódica. Às vezes você tem uma legendinha nessa tabela periódica. É importante você ler essa tabela periódica, né, visualmente, para você poder entender. Aqui, no caso, o número atômico está em cima e embaixo a massa atômica. Em algumas tabelas, às vezes, vem invertido, mas lembre-se sempre que a massa atômica é aquilo de maior que você aparece ali, né? O número atômico, ele é menor do que a massa atômica. Beleza. Então, aqui a primeira questão que a gente tem na prova, a questão 16, ela diz o seguinte: a gasolina é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos apolares, com densidade de 0,7 e coloração castanha. No entanto, a gasolina brasileira contém, além de hidrocarbonetos, cerca de 25% de etanol, um composto orgânico polar e incolor. O etanol tem densidade de 0,8 e é miscível em água, ou seja, ele pode ser misturado. Miscível quer dizer que ele pode ser misturado em água. A água tem densidade 1 grama por ml e é um composto de alta polaridade. Em um recipiente de 1 litro, contendo 500 ml de gasolina e 500 ml de água, após 30 minutos sob repouso, o recipiente contendo água e gasolina brasileira se apresenta majoritariamente como... Bom, vamos entender o que a gente tem aqui, né? Quais são as informações relevantes que o textinho me fala. Ele fala aqui com relação à polaridade, né, da gasolina, fala também com relação à polaridade, na verdade não fala com relação à polaridade, mas fala que o etanol é miscível em água e da polaridade da água. O que vocês têm que lembrar inicialmente aqui é que semelhante dissolve semelhante. Aí você pode se perguntar, o que eu quero dizer com isso? Que substâncias apolares só serão miscíveis em substâncias apolares. E substâncias polares serão miscíveis em substâncias polares. Certo? Ótimo. Primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui. Então, por aqui eu concluo que o etanol, ele é polar. Por quê? A própria questão me diz que a água tem alta polaridade. Certo. Então, a gente tem uma gasolina brasileira que tem 75% de gasolina e 25% de etanol, certo? Aí vamos fazer aqui um recipiente onde eu misturei a gasolina brasileira e e água, né? 500 ml da gasolina brasileira de água, certo? Outra coisa que tem que lembrar nessa questão, né? Que os líquidos mais densos, eles ficam mais abaixo. Então, nessa mistura, após 30 minutos, eu vou ter aqui, ó, um recipiente onde a água vai estar aqui embaixo. E a gasolina vai estar aqui em cima. A gasolina que eu me refiro é aquela mistura homogênea de hidrocarbonetos, não a gasolina brasileira. Então, eu peguei a gasolina brasileira, eu coloquei no recipiente, certo? Deixei, e tinha água. Eu sei que a água vai ficar embaixo, a gasolina em cima, a gasolina brasileira, que tem uma mistura de etanol. E após 30 minutos, o que vai acontecer?
a porcentagem, os 25% de etanol que está ali, ele vai se misturar com a água, porque água e etanol são miscíveis. O etanol vai estar aqui. Então, após algum tempo, o que eu vou conseguir visualizar? Eu vou visualizar uma parte aqui superior da gasolina, somente gasolina aqui em cima, tá? E uma parte inferior onde eu tenho água e etanol. E eu vou conseguir visualizar duas fases, tá? Devido à polaridade, a gasolina não se mistura com a água e o etanol se mistura com a água e forma uma mistura homogênea, certo? Então, após algum tempo, eu vou ver duas fases, certo? Beleza, visualmente eu já vi essas duas fases. Eu já poderia até eliminar algumas opções aqui, por exemplo. Não poderia ser a letra D e não poderia ser a letra E, porque uma fala de 3 fases, a outra fala de 2 fases. Aí vamos lá, A, B e C fala de 2 fases, né? Aí eu teria que lembrar da densidade, que a gasolina vai ficar em cima. Então eu eliminaria também a letra A, porque aqui fala contendo etanol, na parte superior, água e etanol. Não. E eu ficaria entre essas duas aqui, ó. A fase superior contém gasolina e a fase inferior, água e etanol. E a letra C, duas fases, a fase superior contendo gasolina e etanol. Mas lembra o seguinte, lembra que o etanol, ele é miscível em água. Ele vai estar junto com a água, ele vai se misturar junto com a água. E na parte inferior contendo água. Então, isso aqui não poderia acontecer. Qual seria a resposta? A resposta seria duas fases, a fase superior contendo gasolina e a fase inferior contendo água e etanol, devido à miscibilidade deles. Beleza? Eu espero que você tenha entendido a questão. Se não entendeu, se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aí essa dúvida, que eu estarei respondendo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e curte esse vídeo para que isso chegue a outras pessoas também, para que eu entenda que esse conteúdo é relevante e possa postar mais para vocês.